Bom dia, pessoal. Vamos aí chegando para o nosso primeiro bate-papo do dia, dando continuidade aí ao último evento do ano, que a MV desenvolveu aí, né, para a gente discutir a tendência da transformação digital para os próximos anos. Então, vamos chegando, vamos aguardar até 9h05 para a gente começar. Enquanto isso, pessoal, vão colocando o nome de vocês e de onde vocês são no chat. Se vocês tiverem qualquer dúvida também no decorrer do nosso bate-papo, por favor, mandem as perguntas. O objetivo aqui é que a gente, de fato, gere uma interação para que a gente possa aí consumir bastante conteúdo e gerar bastante insight. Ó, o Anderson, de Santa Catarina, já está aí conosco. Seja muito bem-vindo, Anderson. Isildinha, de São José da Lapa, seja bem-vinda. É muito bom ver esse engajamento de vocês aí em busca de conhecimento, que a gente sabe que a única forma da gente transformar, né, o mundo e a saúde é através do conhecimento. Otto Gurgel, de Recife, conterrâneo aí do nosso amigo Sócrates. Vitor Barcelos, Belo Horizonte. Felipe de São Paulo. Vamos lá esperar mais um minutinho e aí a gente pode começar. Nelson Donato, de São Caetano do Sul, sejam muito bem-vindos. Se vocês também quiserem colocar a área de atuação de vocês, fiquem à vontade. Acho que é interessante também para a gente conseguir direcionar aí o nosso bate-papo de acordo com a área de conhecimento de cada um. Pessoal, vamos começar? 9h05, né? A gente tem uma discussão rica aí pela frente. Bom, então, começando aqui, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para esse webinar sobre automação de dados e integração. Tendências para a saúde digital nos próximos anos. É um tema de grande importância porque ele tem se mostrado cada vez mais relevante no cenário da saúde digital. E hoje nós temos a honra aqui de receber dois especialistas, Sócrates Cordeiro, CEO da SealsGo, e Bruno Trindade, CEO da Healthcare Alliance. Os dois possuem grande experiência na área e impulsionam a inovação e automação e integração no setor da saúde. Para quem ainda não me conhece, eu sou Priscila Sartori, sou farmacêutica, com MBA em Gestão Executiva em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente sou executiva de conta sênior aqui na MV. Eu vou estar mediando, né, esse painel e garantindo que a gente possa explorar o máximo o conhecimento dos nossos convidados, que não é pouco, né? Sócrates e Bruno, por favor, fiquem à vontade para se apresentar. Desde já agradeço muito a disponibilidade de vocês aqui para esse evento, compartilhar conhecimento, e agradeço também a disponibilidade de todos que estão aí acompanhando conosco. Obrigado, Priscila. Bom dia a todos. Muito legal falar sobre esse tema aqui, principalmente com o meu parceiro aí, Bruno. A gente já trabalhou junto, inclusive. Bom, eu sou Sócrates Cordeiro, eu dirijo a SalesGo. A SalesGo é uma empresa do ecossistema da MV, que trabalha com produtos voltados para gestão, né? A gente vai falar aí sobre dados, automação, e tem tudo a ver com a gestão, né? Bom, tenho 19 anos aí de casa, né, dentro do ecossistema MV.
Já participei de bastante evento aí da área e a gente vai discutir um pouco aqui sobre esses temas aqui com vocês, tá bom? Bruno? Olá, pessoal. Bom dia a todos. Priscila e Sócrates, prazer estar com vocês aqui. Obrigado a todos que estão no evento. Eu sou o Bruno Trindade, fico responsável por duas empresas do ecossistema da MV, a Healthcare Alliance e a Connex, ambas com o propósito de conectar, né, instituições, conectar softwares, uma com um olhar muito mais para parcerias e distribuição e fortalecer o ecossistema, e outra a interoperabilidade em si, né, que está muito ligado ao que o nosso amigo Sócrates também citou, da parte de automação e de eficiência de processo. Então, vai ser muito bom esse papo aqui, estou à disposição. Acho que é legal que o pessoal coloque perguntas no chat e a gente possa fazer algo muito rico em conjunto. E eu, saindo um pouco do script, né, acho que essa mesa é uma mesa bem completa, porque a gente une o que a gente fala de transformação digital, né, quando a gente traz processos, tecnologia e os próprios hardwares, né, que vêm nos ajudando aí nessa questão de conectividade dos processos. Então, quando a gente fala aí na Seals Go, que a gente tem toda aí a visão estratégica, né, um olhar bem voltado para os processos e trazer ele para dentro de ferramentas que gerem produtividade, bem como quando a gente fala da Healthcare Alliance, com os dispositivos que acabam conectando ali toda a área da saúde, e a Connect, que conecta os dados, né? Então, é uma mesa bem completa. E dando continuidade aí, né, ao nosso tema, é, deixa eu só botar aqui para o meu script. Hoje o nosso foco ele é explorar um cenário que está revolucionando o setor da saúde, que é a automação, o uso avançado de dados e integração de sistema em tempos de transformação digital. Essas três áreas ela vem se destacando por possibilitar um salto na eficiência dos processos hospitalares, na personalização do atendimento e na segurança dos dados dos pacientes. A automação na saúde, ela significa muito mais do que só simplificar tarefas. É você potencializar a precisão diagnóstica, reduzir os custos operacionais e liberar tempo, né, para que os profissionais eles demandem um olhar mais humano e especializado. Da mesma forma, né, a integração dos dados e sistema permite que a informação flua de forma contínua em diferentes áreas e equipes, promovendo assim uma visão unificada do paciente e melhorando a tomada de decisão. Tenho certeza aí que Sócrates e Bruno irão detalhar um pouco mais sobre esse assunto nesse tempo que a gente vai permanecer juntos por aqui. Então, Bruno, considerando a sua experiência, quais são os desafios mais comuns ao integrar novas tecnologias à saúde? Bem, acho que o primeiro ponto é a gente entender que é necessário esse processo de integração ou até de troca de informações entre produtos. Até porque, pela evolução, tanto da área de saúde quanto outras áreas também, da tecnologia, alguns softwares vão se especializando dentro daquele contexto e não se tem mais um único software dentro da instituição que vai atender todo, né, todo o cenário e a plenitude da necessidade dos nossos clientes. Então, o primeiro desafio a mim, que eu começo a enxergar, é que as instituições entendam que é necessário realmente fazer essa integração, né, de uma forma que seja fluida, né, que seja algo que seja estudado, e não apenas aquela integrar, né, dados por integrar, sem pensar o que faz sentido para resolver alguma dor, né, daquele determinado setor, daquele determinado cenário específico. Então, a gente vai ter, primeiro, cara, alguns desafios que são tecnológicos também. A gente tem diversos softwares legados dentro do ecossistema, né, de saúde, né, como um todo. E quando a gente está falando de software legado, a gente está falando de tecnologias diferentes que nem todas estão prontas para, por exemplo, um protocolo que é padrão de mercado. E ali a gente vai ter esses padrões divergentes que geram um pouco, muito mais de desafio, né? Como qualquer outro processo também, acho que a resistência à mudança, né, a partir do momento que eu estou colocando um novo software, né, dentro de um processo que é tratado entre diversos atores, a gente vai ter sempre mudança de cultura, mudança de processo, e isso vai gerando, né, algumas dificuldades no decorrer do processo de implantação dessa integração.
Acho que um dos pontos que é muito vivo também, hoje em dia, se fala também a questão de segurança e privacidade. Isso já não se tem muito antes da própria lei geral deveria ser muito bem cuidado na área de interoperabilidade, e com a própria LGPD forçou muito mais a ser discutido, e a gente vê diversos casos aqui, não só no Brasil, mas fora também, né, de situações onde foi negligenciado esse item. Então, é algo que tem que ser realmente trabalhado e pensado junto. E tem um ponto que eu acho que é importante a gente falar também, de desafios, que é o que se fala de custos, né, de implementação de uma determinada integração, onde, na verdade, se a gente for olhar, e eu acho que mais na frente a gente pode discutir um pouco mais, os benefícios e o retorno, né, econômico, e aí a gente começa a falar um pouco mais de investimento, não custos especificamente, sobre o determinado esforço para desenvolver um protocolo, desenvolver uma necessidade de integração. E se a gente começar a observar bem o processo de desenvolver uma integração, ele tem que ser estudado, né, em conjunto entre os setores. Não é para ser somente a TI do hospital e os dois fornecedores, no caso aqui de dois únicos fornecedores. O ator que usa no dia a dia isso, o usuário, a operação, ele tem que fazer parte da discussão. Então, parar de olhar um pouco como custos e olhar assim como investimento, porque isso reduz diversos outros gastos desnecessários e redundância também de trabalho. Então, assim, uma visão bem geral mesmo, eu acho que esses são os principais desafios que a gente encontra no dia a dia, tá? Você trouxe alguns pontos aí bem importantes, né, Bruno? Porque muitas vezes, né, no cenário da saúde, as pessoas têm o hábito de achar que quem tem que estar envolvido com um projeto de transformação digital é só a TI, né? E não é. A gente sabe que, na verdade, os gestores, eles são detentores do conhecimento da área. Então, envolver a gestão na discussão do processo tecnológico é muito importante, até porque a tecnologia hoje ela faz parte do nosso cotidiano, né? Realmente assim, os desafios renderiam um webinar só para a gente falar desses desafios, né? Sócrates, como você vê o impacto da automação dos processos operacionais dentro dos hospitais? Tem alguma área com maior potencial de ganhos com a automação? Legal, Priscila. É, Tem cerca de 13 anos que eu venho participando dos maiores eventos que a saúde promove aí, dentro do setor. E eu não só participo dos eventos como um demonstrador das minhas soluções, mas também eu ouço muito as palestras, os principais assuntos discutidos. E desde que eu comecei, e eu já ouvi falar que isso é muito antes de 13 anos, todo ano, ano após ano, todo mundo reclama na saúde de custos, né? O Bruno tocou nesse tema aí, que os custos da saúde são muito altos, etc. E, gente, qualquer tipo de empresa hoje, independente do setor, a primeira via de redução de custos, de fazer o famoso mais com menos, é a partir da automação, né? A gente viu isso acontecer nas grandes indústrias. A gente ter hoje indústrias inteiras que não tem nenhum humano trabalhando, né? E você falou um negócio certo aí, Priscila. As pessoas pensam que tecnologia é somente TI, né? E eu venho convidar a você que está assistindo esse webinar de hoje, independente da área que você seja, tecnologia, ele tem que fazer parte de todas as pessoas, de todos os cargos, de todas as áreas. Sabe por que eu falo isso? Nós temos na Salesgo uma ferramenta de automação de processos, né? E, pasmem, um dos primeiros setores que começou a utilizar a nossa ferramenta foi o setor da farmácia de um hospital. E as pessoas não eram e nem precisam ser desenvolvedoras, mas elas entenderam que dentro do setor delas elas faziam muita coisa manual e elas entenderam que podiam mudar aquele cenário e poder fazer do seu dia um dia realmente produtivo, transformar o que tinham no papel em algo sistêmico, né? E eles foram lá e fizeram e economizaram, né? Hoje, respondendo a pergunta, Priscila, assim, ah, se a gente for olhar no meio da saúde, o lado assistencial realmente é o que mais consome, né? Então, se a gente, o que a gente puder automatizar nesse meio para que a gente possa de fato economizar, principalmente aplicando aí os novos conceitos, as novas tecnologias,
voltada para a IA, reduzindo quantidades de exames desnecessários, reduzindo aí a questão do uso de materiais e medicamentos de forma aleatória, a gente já vai ter um grande ganho na saúde. O problema, e o nosso vice-presidente, Alceu Alves, ele fala muito isso, o problema é que a área assistencial ela se distancia muito da área de negócios. A área de negócios fica lá cobrando redução de custo, fica cobrando resultado, fica cobrando eficiência, e a área assistencial tem que cuidar do paciente, tem que cuidar da vida, mas ela não está orientada ainda à gestão, né? E quando a gente não está orientado à gestão, a gente vai sim buscar fazer o melhor, mas a gente faz o melhor sem eficiência, né? A gente até pode fazer com uma certa qualidade, mas essa qualidade ainda não está gerando a eficiência que o negócio precisa para poder se sustentar, né? Então eu vejo que inicialmente sim a área assistencial, mas você, de qualquer área, de qualquer setor dentro do seu hospital, dentro da sua instituição de saúde, se você começar a mudar seu mindset, a pensar em automação, não precisa ser de tecnologia para isso, é apenas um olhar que você vai ter de ver o seu setor, de ver o que pode ser substituído daquilo que você faz na mão por uma automação, daquilo que você faz de forma repetitiva por uma automação, para que você, como profissional, possa ganhar destaque, possa ganhar eficiência, possa ganhar visibilidade dentro do setor, dentro da instituição que você trabalha. Sabe, Sócrates, vocês vão falando, né? Eu gosto sempre de ir anotando, porque eu acho que isso traz bastante reflexão, né? E você trouxe alguns pontos bem interessantes na discussão. Quando a gente pensa, e aí a gente tem pessoas aqui de diversos lugares, né, do nosso Brasil, que é muito heterogêneo, e que a gente sabe da diferença, né, de acesso, enfim. E quando a gente faz um comparativo da área da saúde, por exemplo, com a área da agricultura, né? Hoje a área da agricultura ela é uma área que ela é 100% automatizada. Então você não vê ali muita atuação humana nos campos como existia atualmente, antigamente. E quando a gente fala trazendo isso para dentro dos hospitais, né, a gente precisa mudar aquele mindset da área assistencial de que ela não precisa se preocupar com a gestão e com os custos institucionais, porque ela está diretamente envolvida com isso, né? Então fica uma mensagem aí para quem é gestor, baseado na sua fala. Envolvam a área assistencial na demonstração dos resultados, dos custos das áreas, e para quem é da área assistencial, sempre que for fazer um processo no cotidiano, se pergunte, né? Este processo precisa ser feito por um humano ou de repente eu poderia automatizar esse processo para que eu tivesse mais tempo aí no desenvolvimento de outras atividades, né? Então são reflexões aí em cima do que você trouxe. E Bruno, do ponto de vista estratégico, como a integração e a automação têm contribuído para as instituições de saúde reduzirem os seus custos? Eu acho que tanto você, Priscila, quanto o Sócrates foram muito felizes quando falaram de processos, né? Eu acho que seria muito batido eu falar de automatizar tarefas que eram manuais. Isso já é comum a gente falar de automação quando cita sobre essa questão de substituir tarefas, né, trabalho, vamos dizer, manual. Mas eu acho que o principal ponto, numa visão muito mais estratégica nesse momento, é repensar processos. Quando a gente está discutindo, seja uma automação, seja uma integração, nos força, né? Isso aí é importante porque no dia a dia, diversos desses gestores que você citou, de diversas áreas dos hospitais, no dia a dia a operação vai consumindo e ele às vezes repete um processo que ele nunca parou para observar e dizer, espera, isso aqui eu não precisava estar fazendo. Né? Independente da automação, quando ele vai rever esse processo, ele vai eliminando tarefas que no decorrer do dia a dia já não são mais necessárias. Então, acho que o principal benefício é a gente ter a necessidade, né, que obrigatoriamente vai ser feito isso, de revisar processos. Depois que a gente revisa processos, independente da área, você citou a área do agro, né, com automação, possivelmente porque teve que revisar alguns processos da indústria em si, né, da linha de produção. Então, se a gente olhar, por exemplo, numa visão assistencial da saúde, se a gente revisa processos, por exemplo, a coleta de sinais vitais,
que é um trabalho que é feito, vamos dar um exemplo aqui, hora, leito a leito, coletando, anotando e depois tendo que ir lá no prontuário e lançar esses dados. Dali de cara a gente sabe que tem o risco, né? Quando a gente está falando de estratégia, a gente também tem que eliminar ou mitigar esses riscos. E aí eu começo a ver que pode ter implementações como, por exemplo, integrações que a gente vem atuando muito no mercado de coletar automaticamente os dados desses diversos equipamentos que estão no leito e lançar automaticamente no prontuário. Então, isso já é um conceito que a gente consegue ver de redução de custos, né? Quando a gente está falando de diversos softwares, se a gente olhar, por exemplo, uma visão de grandes redes que vai ter verticalizado desde a parte de hospitais, clínicas, medicina diagnóstica, diferentes softwares estão por ali, com segmentos diferentes. Quando a gente começa a sincronizar esses dados, né, de uma forma estruturada, a gente começa a dar, agora, numa visão do médico, né, assistencial ali, ele pode começar a verificar para não repetir exames, né? Consequentemente, isso vai fazer o quê? Visão administrativa, melhorar o ciclo de receita do hospital, né? Se a gente está falando de algo verticalizado, ele está muito preocupado também, né? Se a gente olhar um pouco mais agora as Unimedes, também na questão das operadoras, o custo, né, de execução desnecessária de exames. Então, é uma combinação, né, de rever processos, avaliar etapas desnecessárias, automatizar o que for possível, integrar o que falta de dado barra informação, não apenas o dado em si, e depois disso tudo compilado, você vai começar a ver os resultados financeiros, né? Desde que você tenha os dados muito bem estruturados, você começa a ter um outro patamar, que é o patamar agora de começar a fazer predições, né? E aí tem o Sócrates conosco aqui, que também conduz uma área relacionada a isso, que no final a integração, a automação, ele serve de insumo para outras frentes, outras etapas que vão ajudar na estratégia de redução de custo do hospital. Quando se consegue limpar a operação, né, você começa a conseguir olhar, é o que eu costumo dizer, olhar por cima da piscina, né? Então você começa a conseguir olhar de fato ali para uma camada de gestão e se direcionar, a melhorar as estratégias institucionais, né? E não só apagar os incêndios diários que o hospital ele de fato é um novo cada dia, né? Sócrates, olhando para o futuro, você consegue dizer quais inovações em dados e automação podem transformar ainda mais o atendimento dos nossos pacientes? Seu fone está fechado, meu amigo. O velho problema da pandemia, né? Sim, vamos lá. Essa parte de dados, que a gente trabalha muito aqui na MV também, é um outro ponto aí faltante dentro dos gestores, né, da área da saúde. Novamente, as pessoas pensam que dados, quem vai trabalhar é TI. Mas, senhores, vocês que são líderes aí de suas áreas, trabalham em suas áreas, esses dados pertencem a vocês, né, para que vocês possam analisar, né? Eu costumo falar em algumas palestras que os nossos gestores da área da saúde, eles ainda não são orientados a dados e fatos. E a gente precisa usar disso para poder melhorar os nossos processos. Ah, Pouca gente ouviu falar em preditividade, né, em predição, em aprender com o passado para poder fazer um futuro melhor, né? E para o atendimento dos nossos pacientes, aí tem duas pontas aí, dados e processos. Os processos, eles alimentam dados, eles geram dados para a nossa análise. E quando esses processos eles são manuais, dificilmente a gente consegue coletar esses dados e entender qual etapa do atendimento do meu paciente eu preciso melhorar. O Bruno falou no item importante, as pessoas são mergulhadas na operação, e elas não conseguem ver de forma estratégica o que precisa ver para poder melhorar. Se eu não tenho dados, se eu não sei qual etapa do atendimento, ou se eu somente acho que aquela etapa da triagem é que está pegando mesmo agora, eu posso perder um tempo melhorando algo que já está bom. E que, na verdade, não é ali o problema. O problema é depois da triagem, né? Na pandemia, enfim, acabei pegando 4 vezes o Covid. E uma das vezes que eu fui no hospital,
em um dos maiores, não vou citar nomes aqui, um dos maiores hospitais de São Paulo. Gente, a única coisa que eu fiz foi a triagem, do atendimento no geral, né? A triagem, eu fui atendido pelo médico 4 minutos, né? E um exame que não durou 5 minutos, né? No total, aí, nem 10 minutos produtivos eu tive como paciente dentro daquela instituição. Mas eu passei 8 horas naquela instituição só para ter esses 3 fluxos voltados para o meu atendimento, né? Então, assim, ó, eu, como paciente, obviamente, dentro da área de dados e da saúde, eu vi onde estava o problema. Os caras colocaram 2 médicos para atender uma turma que estava chegando ali no atendimento, que eu não consegui contar, né? Mas era uma quantidade de pessoas muito grande. Então, faltou um olhar em cima dos dados. Pô, será? E olha que eu não fui no início da pandemia, eu peguei o Covid depois de meses. Então, por que não houve um olhar em relação ao passado? Cara, está chegando esse volume aqui de pessoas. Eu preciso me preparar aqui no meu operacional, seja com a quantidade de médicos, seja o que for, para poder atender melhor essa turma. E é tão simples, cara. A quantidade, a média da quantidade de atendimentos por dia, por hora, por turno, por semana, por dia da semana. Isso é tão simples. Qualquer aluno de matemática aí consegue calcular uma média hoje em dia, né? Então, falta esse olhar dos gestores. Eu vejo que o que pode melhorar ferramentas já tem. Esses dias eu estava usando o chat GPT para poder pegar uma planilha que um certo setor aqui da MV me passou em cima de dados. Cara, eu ia levar horas e horas e horas para poder analisar aquela planilha. Eu mandei aquela planilha para o chat GPT, eu falei quais eram as colunas que eu precisava e eu pedi já a análise que eu precisava. E em segundos eu consegui ter uma análise completa que eu faria em horas, talvez em 2 dias, né? Então, falta esse olhar do gestor, independente se é de tecnologia ou não, né? De estar antenado o que tem no mercado, para que eu possa agilizar o meu trabalho e no atendimento ao paciente, eu enxergar esses dados, né, para poder ver exatamente onde eu posso melhorar. Às vezes, todas as etapas precisam ser melhoradas, né? Mas às vezes só falta um ponto para que você possa chegar lá e o seu paciente possa ter aí um bom atendimento. Finalizando, um dos nossos clientes que utiliza uma das nossas soluções aí, que é o Command Center, para que ele possa medir e avaliar em tempo real o que está acontecendo numa fila de espera, por exemplo. Cara, a gente conseguiu reduzir aí em 60% a fila, né, de um determinado hospital, e esse hospital pegou o número que o Command Center gera, o tempo médio de atendimento. E ele pegou esse número em tempo real e jogou no site dele. Olha que sacada. Por quê? Porque o paciente, antes de sair de casa, ele olha o site. Qual que é a média de tempo que está levando ali? Será que eu vou ter esse tempo? E aí, quando ele olha, a média é de 7 minutos, 6 minutos, 8 minutos. Cara, 10 minutos eu consigo esperar. E ele vai, em 10 minutos, ele é atendido e começa o seu fluxo. Então, isso é experiência para o paciente. E a gente só consegue construir essa boa experiência com uma excelente análise de dados. Nossa, Sócrates, você falou uma coisa agora que é muito importante, né? Porque nós, como usuários, a gente sempre tem a maior inimiga da expectativa é a frustração, né? Então, é o que eu sempre falo. Quando o indivíduo ele procura uma instituição de saúde, ele procura um atendimento assistencial. Então, hoje não tem mais sentido as pessoas perderem 40 minutos para passar por uma fila para abrir uma ficha, né? Que a gente sabe que é a realidade dos pronto-socorros, pronto-atendimentos, principalmente aqueles que são de porta aberta, né? Então, quando a gente fala, e assim, na época da pandemia, né, que foi algo que você trouxe muito importante, eu fazia a gestão de um pronto-socorro. E como que eu fazia? Na época eu era usuária do sistema MV, por isso que eu procurei essa casa, né, para ajudar outras instituições de saúde também no alcance da eficiência. E semanalmente a gente analisava a quantidade de atendimentos para se preparar para uma próxima semana, porque é isso que você trouxe, é a análise de dados, né? E na minha época de gestão, infelizmente, não existia ainda o Command Center,
mas se tem algo que eu acho que, sem sombra de dúvida, hoje é uma funcionalidade que brilha aos olhos do gestor, é o Command Center, porque ele sabe o que está acontecendo em tempo real em todas as unidades da instituição dele, né? Seja assistencial, seja ali de apoio administrativo, enfim. Mas a saúde, ela passou por um momento onde as pessoas acabaram ficando muito focadas em dados e esqueceram do lado assistencial. Então, você tinha processo e prancheta para tudo. Então, de repente, a gente começou a ver que isso está errado, que a gente precisa voltar o olhar humano e trazer as automações aí para o que for necessário para trazer a inteligência aí para a gestão. Então, muito interessante e muito reflexiva a sua fala. Muito obrigada aí pela contribuição. Bruno, agora partindo um pouquinho aí para o tema segurança de dados, que a gente sabe o quanto é importante e o quanto é sensível hoje essa questão. Como você enxerga o papel dessa integração entre sistemas no fortalecimento das práticas de proteção às informações do paciente? Esse tema de segurança, ele primeiro, se a gente for olhar, fora até da área de integração, a gente, no nosso dia a dia, a gente já começou a se preocupar muito mais, né? Eu acho que até pelo que a gente vê acontecendo, né, tanto de vazamento ou então até, né, de fraudes em relação. Hoje, se você recebe, por exemplo, qualquer ligação, qualquer mensagem pedindo alguns dados pessoais, se você possivelmente, né, a maioria das pessoas não compartilham e abrem, né, um cenário de alerta ali no dia a dia. Então, eu acho que tem um lado cultural ali que vem, né, vem melhorando bastante, e se a gente for falar de integração em si, né, de tecnologia, é cumprir o mínimo, né? O mínimo que a gente está falando é uma infraestrutura, né, aplicada, olhando para a parte de segurança, com todos os bloqueios necessários, preocupações também com filtros de firewall, né, para não estender bastante na parte técnica, mas também se preocupando com isso, utilizando os protocolos que são de mercados. Especificamente aqui, a gente vai falando para a área de saúde, tem protocolos próprios, como o HLCEP, o próprio FHIR, ou seja, que ali ele está se preocupando com a semântica do que está sendo trafegado, e se a gente está falando de dados sensíveis, a gente também está falando de somente integrar o que realmente importa. Se a gente está pensando em integrar uma parte de assistência laboratorial, pedido de exame, será que todos os dados demográficos do paciente eu preciso estar enviando para aquele outro sistema? Isso vem lá naquela primeira etapa, até que eu citei, de discutir processos, rever algumas necessidades. Ali a gente começa a ver que tem dados que a gente não precisa estar interoperando entre dois softwares. Então, são requisitos mínimos que a gente tem que se preocupar com a parte de segurança. Agora, não adianta de nada a gente fazer tudo isso se o próprio paciente que estiver com aqueles dados não tiver a preocupação sobre a responsabilidade dessa informação. A gente tem um caso clássico, né, junto com a gente tem toda a parte de nosso prontuário, por exemplo, dentro do MV, tem todo o controle, né, do paciente, né, protegido, que ninguém tem acesso, esconde, e a gente teve um caso de uma pessoa, né, um famoso, que ele esteve internado em um hospital e ele mesmo fez uma foto da carteirinha, da pulseira dele e postou nas redes sociais. Então, o próprio paciente, né, a gente gosta de falar que ele é o detentor responsável por aquele dado. Então, quando estiver de posse dele, tenha também o cuidado por ele e o zelo, né, olhando da importância da segurança. Da parte de tecnologia é fazer o que eu citei, é manter os padrões, controle, segurança de infra, de desenvolvimento, que certamente não vai ter nenhum problema com, né, o vazamento de dados ou algo desnecessário. E essa questão do prontuário, né, Bruno, ela é muito importante, porque hoje a gente vê que na nossa camada, né, falando aí de SOAP, HTML5 e o próprio PEP, né, nós já estamos preparados para uma questão do prontuário unificado em saúde, né, coisas que a gente ainda vê muitos sistemas de mercado que estão com uma base ali, onde todas as informações estão no mesmo lugar. Gente, eu brinco muito porque eu sou farmacêutica, mas eu sou amistosa à tecnologia. Então, muitas vezes eu entendo o conceito macro, mas não entendo ali os pormenores que envolvem, de fato, a transitação ali dos dados, né? Então,
É esse casamento que eu costumo dizer que é o casamento de sucesso, né? O profissional assistencial em conjunto com o profissional que entende de fato ali as questões tecnológicas, porque aí a gente consegue fazer bons desenvolvimentos e bons projetos, né? Sócrates, qual o papel da automação e do uso dos dados na melhoria da produtividade dentro das instituições de saúde? Ok. É, a automação está diretamente ligado à produtividade, né? Se a gente for comparar aí, uma coisa é um ser humano fazer um algo, outra coisa é uma máquina fazer um algo, né? E a gente sabe que a máquina, o poder de processamento, ele é infinito hoje em dia, né? É muito grande. Eu dei o exemplo agora há pouco da planilha que eu falei, que a IA fez análise por mim, que eu ia fazer. Então, vai se destacar, primeiro que sim, alguns profissionais, infelizmente, eles vão ser substituídos. Esses dias, não sei se tem algum nutricionista aí, mas esses dias eu fiz uma certa pergunta para o chat GPT. Eu tinha recebido uma certa dieta de um nutricionista e eu fiz a minha dieta pelo chat GPT. E eu fiz um prompt bem explicado para o chat GPT. Esse é meu perfil, eu peso assim, a minha altura é essa. Todos os dados eu coloquei. E olha que legal, eu coloquei assim para ele também. Eu também sou nordestino, eu gosto de cuscuz, eu gosto de comidas típicas e tal. Então, por favor, crie a minha dieta baseada na minha região também. E, cara, assim, ó, a assertividade da máquina é uma coisa louca, né? E a dieta que foi prescrita para mim, meu Deus do céu, assim, sensacional e baseado nas comidas típicas aí que eu tanto gosto. Ah, as pessoas que não serão substituídas pela tecnologia são aquelas que vão iniciar vão ter essa iniciativa de usá-la da melhor forma possível, né? A questão da produtividade, ela também parte do item de gestão. Ok, a gente está falando sobre tecnologia aqui e é o foco, mas o gestor, ele precisa ter a sua visão como um gestor produtivo. Eu, como gestor produtivo, sabe como é que eu atuo junto com o meu time? Igual time, é o seguinte, o meu trabalho é tirar o problema da frente de vocês, para que vocês possam andar mais rápido. Essa é a minha visão enquanto gestor. E quando eu penso assim, eu vou atrás de tirar os problemas da frente do meu time, e às vezes um problema é uma ação que é feita de forma manual. E às vezes um problema é um custo a mais que eu vou ter que não vai ser aprovado pela instituição, né? E que eu não vou ter esse investimento, mas que eu preciso resolver. E como é que eu preciso resolver? Fazendo mais com menos. E como é que eu faço mais com menos? É com tecnologia. A gente teve um exemplo da área de TI, pessoal, a área de TI dentro do hospital, que ele fez um fluxo lá, numa ferramenta de automação nossa aqui, e, cara, no primeiro fluxo que eles criaram, a ferramenta custou um décimo da economia que eles tiveram mensal por conta desse fluxo que eles criaram. Iam contratar mais 4 pessoas para poder fazer atendimento de chamado interno para a área assistencial, inclusive. E eles identificaram as 3 maiores dados. Aí eu vou linkar os dados aqui. No BI deles, eles identificaram as 3 maiores dores, os 3 trabalhos que mais eles faziam de forma manual e iam contratar mais 4 pessoas para poder fazer esses 3 trabalhos. E eles identificaram que essa ferramenta poderia automatizar esses 3 processos, compraram a ferramenta, automatizaram os 3 processos, as pessoas que faziam de forma manual esses 3 processos não faziam mais isso, faziam outras coisas, e as 4 pessoas que iam ser contratadas não foram contratados. No primeiro fluxo, eles economizaram. Lembra que eu falei que às vezes a gente precisa de um investimento para poder tirar o problema da frente do nosso funcionário, mas a gente não tem essa aprovação? Agora, quando eu trabalho de forma inteligente e levo para a minha diretoria, ó, eu preciso de 1 milhão, mas eu vou economizar 1,5 milhão, não tem gestor que negue um negócio desse, né? Então, isso é trabalhar de forma inteligente. Isso é usar dados, lembra dos 3? Só descobriram os 3 maiores problemas porque os dados mostraram isso.
Porque às vezes eu poderia pensar, né? Não, eu acho que meu maior problema é e outros três que não tem nada a ver com o meu problema atual. Então, para identificar problemas, eu preciso de dados. E para resolver esses problemas, muitas vezes a gente usa automação. É o que o Bruno colocou. Eu só enxergo como custo aquilo que eu estou investindo para fazer uma integração, né? Que iria dar muita dor de cabeça. Só enxerga como custo. Agora, o outro lado, um negócio essencial chamado ROI, retorno operacional do investimento que a gente vai fazer, a gente não analisa. Se você, que é gestor, que está ouvindo a gente aí, não sabe o que é ROI ainda, vá pesquisar. Ah, mas eu sou um supervisor. Vá pesquisar o que é ROI. Você vai crescer na sua carreira quando você ir muito mais além do conhecimento que você tem hoje. Para terminar, tem uma frase sensacional que ela diz assim: o resultado que eu ainda não tenho é fruto do conhecimento que eu ainda não tenho. Então, saia da sua caixinha, pense um pouco em automação, que você vai se destacar, com certeza. Anotei um monte de coisa, mas é óbvio que a parte que eu mais gostei é do cuscuz na dieta. Isso não tem preço. Cuscuz com ovo, filha, todo dia. É, eu, Gente, muito maravilhoso. Eu já até anotei, mandar para a nutricionista. Eu preciso de cuscuz na minha dieta, não tem como não ter. Bom, ô Sócrates, você sabe que você trouxe algumas coisas que são muito interessantes, né? Eu tive a oportunidade de estar representando o MV no Congresso da Abrange e teve uma discussão entre uma médica, que agora eu não me recordo o nome dela, mas que ela trouxe uma frase que ontem o nosso vice-presidente, doutor Alceu, enfatizou na apresentação dele, que acredito em Deus. Para todo o resto, me traga dados. Né? E é muito isso, né? Eu não posso chegar para você como sua subordinada, enfim, falar, olha, eu acredito que, né? Porque não é a minha percepção, são os dados. O que está acontecendo é isso. Qual é a atitude que tomaremos frente a esses dados que estão sendo mostrados? Né? E pegando um gancho aí, eu tô vendo que tem bastante farmacêutico, e aí eu fico super à vontade na minha praia aqui com os gestores de suprimentos. Na minha jornada profissional, eu assumi um cargo de diretoria, né? Que foi até o que me alavancou a vir para a área corporativa, que foi totalmente uma gestão baseada em dados. Eu comecei como farmacêutica da assistência, né? E como que eu consegui crescer na minha carreira? Tendo os dados como base, mostrando o que a gente tinha. Eu pude encabeçar um processo de automação, por isso que eu falei que aqui é uma área que eu navego muito bem, né? Então, nós tínhamos farmácia satélite, um corpo colaborativo super alto, um número de farmacêuticos muito baixo e muitos profissionais técnicos. E aí, o que que a gente fez? A gente mudou essa chave, né? A gente colocou automação, colocou análise de dados, o farmacêutico passou a ser um colaborador pensante dentro da equipe e não mais um operacional. Então, tudo isso que você trouxe, na verdade, eu reafirmo que sim, isso é possível, isso não é só teórico, né? Porque na prática eu passei por essa transição, né? Então, assim, esse é um assunto muito rico para o setor, né? Que a gente percebe e aí a gente nem percebe o tempo passar conforme a gente vai discutindo. Discutir as inovações que moldam o setor da saúde para os próximos meses e os próximos anos tem que ser uma pauta diária. E para fechar, antes da gente trazer as perguntas, eu gostaria que ambos compartilhassem aí as perspectivas de vocês sobre o que vocês consideram ser um novo marco para a saúde digital em termos de automação e integração aí nos próximos anos. Vamos começar pelo Bruno? Que não teve a última fala, né? E aí depois, Sócrates, por gentileza, gostaria da sua contribuição também, para a gente tirar aí as dúvidas e trazer um pouco a discussão dos nossos convidados. Bacana, Priscila. Primeiro, acho que a área de saúde é um privilégio de trabalhar, né? E tecnologia em saúde, então, ainda mais olhando que ela é extremamente completa. A gente tem hotelaria, a gente tem todo o processo aí
de suprimentos, de supply chain, tem todo o fluxo da parte de faturamento, ciclo de receita. Então, isso nos traz uma sinergia de diversas inovações em diversos setores diferentes. Quando a gente fala da área farmacêutica, você citou, por exemplo, toda essa cadeia dos suprimentos até o momento da dispensação, que aí vai vincular também algumas automações e seguranças que a gente tem que levar no dia a dia também em consideração. Eu acho que um dos grandes marcos ali, em todos esses eventos que a gente tem participado, tem rodado diversos clientes, né, discutido diversas iniciativas, a gente vê muito forte o assunto da inteligência artificial. E começa a se discutir muito e tem diversas soluções. E aqui eu vejo um privilégio no meu dia a dia. Primeiro, na Healthcare Alliance, que a todo momento estou conversando com diversas startups, conversando com empresas já consolidadas, com produtos que desejam se conectar com o ecossistema MV. E na Conex, além de ter essa questão da conexão, eu tenho a vida real como ela é. Né? Eu vejo, além do LinkedIn, que é o dia a dia dos nossos clientes que estão rodando e precisam fazer as coisas acontecerem. Então, isso me dá um dia muito mais movimentado e consegue fazer algumas leituras, como, por exemplo, de que copilotos médicos, com inteligência artificial, apoio diagnóstico, isso aqui a gente tem diversos no mercado. Né? O que a gente está discutindo é como que isso vai ajudar as instituições a ter um cenário mais performático, não só assistencial, acho que assistencial a gente tem todo o trabalho das certificações que puxam, né, a qualidade, puxam o discutir questão de segurança, mas se a gente está falando de ciclo de receita, né, uma conta muito mais limpa, um processo de auditoria do fechamento da conta, então, para mim, está muito claro que integração e automação, eles já se convergiram naturalmente. Nasceram juntos, há muito tempo atrás, a parte de tecnologia já se misturava a parte de RPA com a parte de abertura de portas web services, só que agora a gente tem uma camada maior, que pode ser a inteligência artificial, adotada para resolver problemas que a integração e o RPA simplesmente somente automatizar ou trocar informações. Então, a própria predição, né, para que evitar que a gente tenha alguns cenários de uma grande ocupação ou desocupação de um giro de leito, que, se vocês observarem, é um dos principais, né, custos e receitas ao mesmo tempo, se não for muito bem utilizado esse processo do giro do leito. Então, para mim, está muito claro que o que está acontecendo estamos saindo muito mais do assistencial. Estamos começando a olhar que a parte de inteligência artificial, com todos esses algoritmos de machine learning que tem, a gente pode conectar também com integrações e trazer benefícios ali para áreas que antes a gente não discutia, né? Ou que discutia pouco, como foi o exemplo de ciclo de receita e a parte do supply chain. Então, para mim, acho que o marco é isso, as conversões de usar a IA para resolver problemas que não era só integrar e automatizar, era ter realmente inteligência sobre aqueles dados que estão dispostos, né, junto a uma união, né, que é muito complexo isso. A gente consegue fazer. Eu tenho clientes dentro que rodam integrações nossas que faz 1 milhão de exames laboratorial mês. Então, imagina, esse dado por si só não pode gerar nada, mas se a gente tiver ver um comportamento, né, estiver rodando uma camada de inteligência, um comportamento diferente sobre aquilo, a gente está falando de uma população de 1 milhão de exames, se a gente botar ali 50%, de 500 mil vidas ali, que a gente pode estar vendo comportamento até de uma região, e aí entra um processo de atenção primária, plano de cuidado. Então, eu acho que está nesse caminho, né? A gente começou a olhar uma visão muito mais ampla e conectando diversos setores do hospital com essas integrações. Pô, bem bacana. Bruno, eu poderia ficar quieto agora, porque tu passou por tudo, assim, ó. A questão de marco, o Bruno passou por tudo. E, gente, eu só vou complementar em relação às pessoas. Eu não tenho nada adicionado ao que o Bruno colocou, em termos de tecnologia, tá? É isso. Nós temos tecnologia pronta hoje para tudo. A MV, ela tem um ecossistema, literalmente, de soluções para você fazer muita coisa, para ter, de fato, um hospital digital. Esses dias, o nosso presidente falava, eu acho que em 10 anos a gente vai ter aí a maioria dos hospitais já digital. E eu fico pensando assim, ó, ele está certo na fala dele, mas eu fico pensando, cara, mas a gente tem tecnologia para fazer isso hoje. E por que a gente não faz? Porque a gente depende das pessoas. A gente depende das pessoas. As pessoas têm que saber operar tudo isso que a gente tem de novo.
que a gente já tem de usual no mercado, né? Eu posso olhar para uma IA, vamos voltar para a minha dieta. Eu posso olhar para a minha IA e fazer assim: faz uma dieta para mim. Tá, mas quem é você? A IA já vai olhar para você e vai dizer, cara, para de ser, digamos assim, não inteligente, para de ser não inteligente e me dá dados para que eu possa fazer um negócio certeiro para você. A própria IA vai te questionar. Então, nós temos que saber operar tudo isso. E para que a gente possa saber operar tudo isso, novamente, não é preciso ser nenhum profissional de TI. Da mesma forma que você usa os seus aplicativos e que você sabe mexer nesses aplicativos, é a mesma curiosidade que você teve de aprender um Instagram da vida, você vai aprender uma tecnologia, um aplicativo voltado para a saúde, sabe? É uma questão de vontade, é uma questão de dar o primeiro passo para isso. Então, Bruno, você foi brilhante na sua colocação. Tem IA, tem integração, tem análise de dados, tem predição, já tem tudo isso à disposição. O mercado da saúde, em termos das pessoas utilizarem as tecnologias, ele ainda está muito atrasado. E a gente ouve isso nos próprios eventos. E o mais engraçado é que, às vezes, eu vou em algumas mesas de debate, as pessoas falando, não, a gente precisa economizar, não, a gente precisa automatizar. E eu fico pensando, né? Pô, essa pessoa que está dizendo que precisa automatizar, eu já fui tentar vender um produto de automação para ela, e ela não quis. Não dá de falar, por que que tu está falando? Sabe? Então, a gente precisa parar com esse tipo de visão e a gente precisa se abrir para o novo, né? Então, tecnologia existe. O marco, a gente olha, né? Qual vai ser o marco? O marco, ele já existe, ele está aqui, ele está disponível. Mas quem é que vai dar o primeiro passo para poder utilizar? Então, eu queria deixar essa reflexão, porque quem vai utilizar somos nós. Os profissionais que irão se destacar são aqueles que vão operar todas essas máquinas, porque alguns, sim, serão substituídos. Mas para que a gente não possa ser substituído, gente que precisa estar nessa vanguarda, à frente disso tudo, né? Então, na minha visão, é isso. Eu acho que é assim, vocês navegaram muito bem, né? E o Bruno ele trouxe ali, ele verbalizou a construção do projeto, né, de transformação digital. E aí, assim, eu vou trazer uma provocação para todos vocês que estão aqui em sala, porque a nossa missão, né, e agora eu trago para mim como minha missão como executiva de contas, é como que nós vamos auxiliá-los na construção desse projeto de transformação digital, colocando isso numa linha de tempo, né? Porque a gente sabe que essa mudança ela não é disponível da noite para o dia, mas foi como Sócrates muito bem trouxe, ela já está disponível para todos nós. Então, como que nós, junto com vocês, a quatro mãos, né, vamos orquestrar esses tempos da transformação digital? E como que nós vamos auxiliá-los a trazer um retorno sobre o investimento? Porque sim, o investimento ele existe, mas a gente sabe que, sem sombra de dúvida, ele é um retorno que volta para dentro de casa. Né? Então fica a provocação aí para vocês. Eu quero que todos vocês que estão conosco aí, 59 pessoas, tirando nós que somos em quatro, 55 pessoas, peguem seus telefones, chamem seus executivos de conta e tragam a responsabilidade. Eu quero construir um projeto de transformação digital para minha instituição, porque sim, isso é possível. E nós somos as pessoas ideais, porque a gente tem toda essa estrutura de diretoria, de ecossistema e de pessoas que nos dão subsídio para essa construção. Então fica a provocação aí para vocês. E agora, usando os 4 minutos finais que nós temos, o Vitor, ele perguntou, para mim, que sou a mediadora, Priscila, as instituições de saúde têm, historicamente, um foco muito assistencial, o que é necessário, mas não é o suficiente. O gerencial vai melhorar muito a assistência. Vejo um pouco de dificuldade desse conceito ser assimilado. Você concorda? Sem sombra de dúvidas, eu concordo, Vitor, porque assim como eu, que sou uma profissional que tive uma formação técnica, nós não somos ensinados a ser gestores
na nossa graduação, né? A gente é ensinado a pensar tecnicamente, assim como o médico, assim como o enfermeiro, né? Se você for pensar, o enfermeiro ele tem como o que como o centro do cuidado? O paciente. Mas do mesmo jeito que na nossa casa, que nós somos mães, nós somos pais, nós somos gestores do nosso lar. Né? A gente faz gestão quando a gente abre a nossa despensa e vê que o arroz está acabando e quanto que a gente consumiu no último mês e quanto que a gente precisa comprar. Então, assim, a gestão ela faz parte do nosso cotidiano. Cabe a nós começar a pensar como gestor e mostrar para a nossa gestão de que a gente também tem essa capacidade. Porque cada vez mais que a gestão vai enxergando isso em nós profissionais técnicos, ele vai trazendo a gente para o lado. E é nesse momento em que a gente constrói. Não sei se os colegas têm algo a contribuir, Sócrates e Bruno, mas esse é o meu pensamento para com essa reflexão que o Vitor trouxe. Eu acho que é isso. E é o que a gente discutiu aqui. Eu coloquei que assistencial é um dos primeiros setores que deve pensar, por exemplo, em automação e análise de dados, para poder melhorar, para poder economizar, para poder, sabe, melhorar a eficiência. Então, o conceito, Victor, ele, ele, ele tem uma dificuldade para ser assimilado porque as pessoas não se abriram para isso. Quando as pessoas se abrem, elas querem realmente fazer, na minha visão, não tem empecilho nenhum para que a coisa aconteça, sabe? Então, hoje tem conteúdo, hoje tem, sabe, a internet que disponibiliza tanta coisa, tanta informação. Então, não falta conteúdo, não falta, sabe, o conhecimento. Basta abrir um pouquinho o coraçãozinho aí para a gente poder fazer acontecer. Bruno, tem algo a contribuir? Eu acho que passou por tudo mesmo. Acho que tem todo sentido que o Vitor falou e que você complementou. Não vou me estender para dar espaço para as outras perguntas. Parece que tem mais algumas ali no chat. O Leandro Ferracini, ele trouxe, bom dia. Pensando em área hospitalar, para a realização de automação dentro do ciclo medicamentoso, o projeto deve ser bem estruturado para evitar riscos e atender às necessidades assistenciais e administrativas. Quais são as principais premissas de integração pela MV ou outro RP com equipamentos de automação voltado para medicamentos? Por exemplo, em uma unidade de terapia intensiva, pensando na meta 3, segurança do paciente. Bruno, Vai que é tua, passo para Bruno. você, porque você é o cara que resolve essa situação. Quero agradecer o Leandro a pergunta. E um pouco da afirmação dele também, né? Eu acho que o principal ponto ali é que esteja bem estruturado esse ciclo medicamentoso. Então, eu convido até já a todos entrarem ali no site da Healthcare Alliance. Temos ali os parceiros que são voltados, né, para diversas áreas e são parceiros que a gente, quando identifica e coloca dentro da Healthcare, são parceiros que estão preocupados com tudo isso que a gente falou no webinar, de segurança, de boas práticas, de integração, né? E dentro desse cenário de ciclo de medicamentos e dispensação, a gente tem a própria System Médica, que faz a parte dispensário, que tem fortalecido bastante esse fluxo, tanto da automação e da segurança, né? A partir do momento em que, desde o prontuário, eu já estou enviando as informações do que foi prescrito, de qual medicamento, de qual lote, qual validade é esperado, especificamente, no momento da dispensação, e toda aquela tripla checagem da leitura da pulseirinha do paciente, com o que foi prescrito, com o que está sendo medicado, a gente fecha essa cadeia e dá a segurança. E aí você vai para o equipamento e vai ter a segurança de somente dispensar o que foi exatamente prescrito, vai abrir a gavetinha certinha. Isso eu estou falando de centro cirúrgico, estou falando também de unidade de internação, o processo, né, Priscila, de a gente distribuir as farmácias em pequenas farmácias satélites e dispensários dentro das unidades e dos setores, isso facilita muito aquele processo de ficar esperando, né, aqueles carrinhos para cima e para baixo dentro do hospital, né, da separação dos kits ou medicamentos. Então, eu acho que de boas práticas é isso, estruturar uma integração completa que leve em consideração do que foi prescrito desde o medicamento ao paciente até a dispensação, entregando o produto correto, né? Então, cria toda essa checagem e aí, da parte assistencial eu citei que algumas certificações como a própria RIMS fortalece, né, através das suas auditorias, que isso esteja sendo aplicado e medido
né, que são as auditorias são feitas diariamente ali e apresentado em painéis. Exatamente. E mais uma vez eu reafirmo que isso é possível porque a gente vê isso acontecendo na prática. Então, Leandro, se você quiser saber um pouco mais, entra no LinkedIn da Healthcare Alliance. O meu também está à disposição. Eu conecto vocês com as pessoas ideais aí para te ajudar no pensar desse projeto, tá? Paulo comentou: todos buscamos fazer nossas atividades em menor tempo possível, e para isso acontecer. Peraí, que pulou o negócio aqui. Precisamos transformar processos analógicos em digitais. Paulo, é interessante essa sua afirmação, porque muitas vezes a gente acha que quando a gente contrata um RP, a gente está transformando o nosso processo em analógico e digital, e muitas vezes a gente não está. A gente só está saindo do papel e colocando dentro de um sistema. Por isso que é importante a gente pensar em transformação digital de fato. Muito, muito bem colocada aí a sua afirmação. A Brena, bom dia, o webinar ficará salvo. Qual site podemos acessar? Sim, Brena, todos os webinars que estão acontecendo aí nessas últimas 24 horas ficarão salvos no YouTube da MV, tá? Sueli, sabemos que algo bem planejado terá excelentes resultados, mas requer trabalho. E nem sempre as pessoas querem ou se sentem confortáveis ao realizar algo que não dominam. Como engajar esses gestores a querer desenvolver a transformação de seus processos? Sueli, é importante que você tenha alguém que te ajude nessa construção. Por isso que eu trouxe aí a provocação de contar com os consultores de negócio da MV, porque nós estamos aptos e preparados para te ajudar. Então, não tem nenhum problema, né? A gente sabe que quem está na operação muitas vezes está imergido naquele processo e não consegue pensar além do campo de visão. Então, é muito importante até para você ter um network do que está acontecendo no mercado, tá? E aí a gente contribui aí no engajamento e desenvolvimento desse projeto junto com vocês. Acho que um Gente, é pouco isso. da sua pergunta Pode da falar, Sueli, sabe? aí, só complementando, às vezes alguém da operação quer fazer, não sei se a Sueli colocou, mas às vezes a operação quer fazer, mas a alta gestão não faz. Aí como é que engaja eles, né? Como é que engaja os gestores? E eu falo para você, Sueli, e para todos, que a gente deve provocar os gestores, né? Eu sempre fui um profissional, desde que eu entrei como estagiário na MV, que eu provoquei os meus gestores. Muita gente tem medo, vergonha, sei lá o quê, de perder o emprego, de provocar os gestores, mas provocar não é ser mal educado, não é nada disso, né? É poder subir a régua junto com ele, né? É poder mostrar para ele, porque às vezes não é porque é gestor que vai ver tudo. Eu aprendo demais com o meu time. A gente faz muitos planos de ação porque o time traz as atividades, não vai ser só eu que vou pensar em tudo, né? Então, provoquem seus gestores, leve o conhecimento da tecnologia para eles, que esse é um bom passo aí para poder engajá-los, tá? E mais uma vez, né, Sócrates, dados, né? Quando a Assim, gente traz os dados, aí. sem dúvida a gente gera o engajamento. É, Bom, pessoal, agradeço demais, Sócrates e Bruno, pelas contribuições valiosíssimas. Acho que foi um webinar assim muito rico, né, em troca. Agradeço também a todo o nosso público que ficou conosco aí até o final. Espero que a gente tenha gerado aí muitos insights na cabecinha de vocês para que a gente contribua a um futuro digital na saúde. E aproveito para lembrar vocês também que agora das 10 às 11 é a pausa para o café, porque às 11 a gente tem uma nova agenda que o tema é tempo, recurso e prioridades. Como defini-los na jornada da transformação digital? Quem puder acompanhar será tão enriquecedor quanto o tema que foi discutido aqui nesse momento. Muito obrigada, um ótimo dia para todos vocês e seguimos juntos aí com a nossa missão de transformar a saúde. Passo, pessoal. Bom dia. Foi um prazer. Bom dia, Tchau, tchau. pessoal. Muito obrigado.